Pela primeira vez eu tô em 2 telas. Pá. A ideia é eu sempre trazer um conteúdo que tá fazendo sentido com as coisas que eu tô estudando e também com o meu trabalho de coaching. Mas o mais legal são vocês. Vocês trazendo dúvidas, eu vou fazer perguntas e aí é legal vocês colocarem, porque aí é uma conversa. Eu trazendo alguns pontos, algumas reflexões e vocês construindo em cima e a gente fazendo uma conversa legal. O nome dessa live que eu dei é Ativando Sua Coragem. Ativando a sua coragem para fazer o que você deseja. Então, a gente vai falar sobre coragem. E a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem hoje, o que é coragem para você? O que você pensa quando você lembra de alguém que é corajoso? A Mari falou: coragem para mim é seguir seus sonhos, mesmo com medo. Legal. O Boy que fez fala: não é ausência de medo, mas sim encarar os medos. Legal. Ótimo, é por aí mesmo. E o que vocês que estão falando já de ir com medo, né? Qual é essa virada de chave de ficar com medo e ir para coragem? Qual que é esse impulso? A Regiane falou: coragem é ter força para agir. Muito legal. E aí a pergunta que eu faço para você é a mesma coisa que eu falei pro pessoal. De onde vem essa força? Para agir, para superar os medos. A Eusiane, determinação. É bom que todo mundo sabe, na teoria pelo menos, o que é coragem. Coragem, para mim, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo na prática, não é um botão que você liga e desliga. Você não é corajoso para sempre, nem deixa de ser corajoso para sempre. É uma coisa que a gente faz no dia a dia. A Mari diz que pensar que nada pode ser pior do que ficar paralisado por medo e não viver. E aí você vai para ação, né? Esse quer dizer. A Regiane: a força vem da confiança. Confiança em você mesmo, confiança nos seus sonhos, confiança de que, pegando o que a Mari falou, né? Onde que eu tô, pior não fica, então deixa eu ir pra ação. A Regina, acho que é a Regina: coragem é como pular um rio e não ter a ponte. É só ter um caminho. Então vai ter que pegar impulso e pular. Algumas pessoas chamam isso de o salto de fé, que tem a ver com confiança, né? Não é nem falando tanto de religião, mas falando de confiança, que a Regiane falou. Coragem é tudo isso que vocês estão falando. É determinação, é ir com medo mesmo, é saltar um rio quando não tem ponte, é ter a força para agir, é tudo isso. A coragem não é uma coisa estável, não é estagnada, não é um botão de liga e desliga. Ah, sou corajosa, não preciso mais pensar nisso. Ou, não fui corajosa hoje, então eu nunca mais vou ser corajosa. Pelo contrário, eu até acho que essa construção do português confunde do eu sou corajosa, eu tenho coragem. Para mim, coragem tinha que ser um verbo. Tinha que ser: hoje eu corajei, hoje eu não corajei. No sentido de, a nossa coragem é feita de pequenos atos, coisas que a gente faz no dia a dia, atos de coragem que torna a nossa vida mais ou menos corajosa, as nossas decisões mais ou menos corajosas. A Mari fala: isso, aí eu vou para ação mesmo com cagaço. Mas às vezes me pego me boicotando por causa do medo. Porque é um cultivo. Coragem é uma coisa que a gente tem que ir regando todos os dias. A Regiane gostou da ideia do verbo. É muito bom, né? Ver coragem como isso, que não é algo estável.
A Mari fala, também concordo com a Regina, que disse que é o único caminho. Se não seguirmos nosso caminho, uma hora a vida mostra, aí dói, né? Mas a gente pode ficar muito tempo no piloto automático, antes de doer e a gente tomar alguma decisão. Tá, então pensando que coragem é isso que a gente vai fazendo aos poucos, é um verbo, é uma forma de ser. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês andam sendo corajosos? Vocês andam corajando? Enquanto vocês pensam nisso, eu quero que vocês deem um passo além e pensem o que foi o tema da minha newsletter que eu mandei nessa semana. E eu acho que foi uma das newsletters que eu tive mais retorno. Foi maravilhoso, porque tocou mesmo nas pessoas. A pergunta que eu quero que vocês pensem é: o que você faria se você tivesse coragem? A Mari: acho que estou sendo corajosa quando mando aquelas vozes do mal para as cucuias e parto para ação. Quando você ignora, né? Porque as vozes que vêm internas, que você vai errar, você não é capaz, elas sempre vão estar lá. As respostas que eu recebi essa semana: eu pediria demissão, eu me declararia para alguém, falaria que eu amo essa pessoa, que eu gosto dessa pessoa, eu sairia viajando pelo mundo, eu sairia da casa dos meus pais. Então, tudo tem a ver com mudanças que essas pessoas queriam fazer, mas que não estava conseguindo. Pedi as contas e vivia só do que gosto de fazer. Mandava o chefe para PQP. Eu ouvi respostas como essa semana também. Faria uma volta ao mundo. Muito legal também. Essa é uma pergunta muito poderosa, que é legal vocês escreverem num post-it e colocar no espelho, para todo dia você olhar para elas e ver se vocês estão tendo um caminho corajoso ou não. A Vivian, acho que é Vivian, falou: mudaria de emprego. Regina, o problema é que toda ação tem consequência. Isso dá medo e falta coragem. Perfeito. E a gente está aqui para falar disso. Eu usaria mais o meu tempo para resgatar animais de rua. Acho que quem doa suas vidas para isso são pessoas extremamente corajosas. Uau! Que visão interessante essa. Todas as respostas que eu li aqui e também que eu ouvi essa semana, que eu estava falando sobre isso na newsletter, tem a ver com mudanças que a gente quer fazer, mudanças importantes que a gente quer fazer, mas que por medo a gente não faz. E aí, é medo de quê? Medo de dar errado, medo de eu me arrepender, medo de eu não me reconhecer, medo de acabar o dinheiro, não sei. Mas todas as respostas que eu tive foram essas, foram decisões que as pessoas queriam fazer. E olha só, a pergunta é: o que você faria se você tivesse coragem? E as respostas tinham a ver com coisas que a pessoa tinha de mais autêntico. Decisões que ela precisaria tomar para ter uma vida que tinha mais a ver com ela. E por causa do medo, por causa de pensar nas consequências, pensar demais nas consequências, a gente não toma decisão. Mari falou, a outra Mari, né? São duas. Acho que se eu tivesse coragem agora, eu só pararia de fugir e colocaria o Jardim, que é a sua empresa, né? No mundo para vender as calcinhas com o que eu quero, pronto mesmo. É isso, colocar no mundo. Essa pergunta, o que eu faria se eu tivesse coragem, acessa um lugar autêntico, um lugar que o que eu gostaria de fazer para me aproximar de mim mesmo. E aí, muitos de vocês já foram respondendo a minha próxima pergunta, que é: o que me impede de fazer isso agora? E na maioria das vezes, o que impede é o medo, como eu estava dizendo. Medo de dar errado, medo de eu me arrepender, medo do dinheiro acabar, medo
desapontar alguém, medo de eu me desapontar. Então, vários medos. Essa história de ficar sem dinheiro envolve muitas decisões de coragem. Isso mesmo, Mari, porque o dinheiro envolve muita coisa mesmo. Envolve nossa independência, os nossos sonhos, então o dinheiro acaba pegando. O boy que fez falou medo disso tudo junto. Já que já tá borbulhando aí, antes da gente entrar especificamente em medo, eu quero ouvir de vocês. Do que vocês têm medo? Vamos nomear esses medos? Medo de quê? A Mari falou. Medo de não gostarem. Você está falando da sua empresa, né? Medo de não gostarem, de dar errado, parece que quem eu sou, né? Que eu tô errada. O que mais? Medo do dinheiro, a gente já falou. Medo de decepcionar as pessoas, medo de passar vergonha, pode ser. Uma Mari tá dando pitaco para outra lançar a empresa. Isso aí, gente. Essas lives são terapêuticas. Vamos falar sobre medo. O medo é um sentimento que ele é desencadeado por um perigo. Um perigo ou que existe. Então, por exemplo, a gente tá na selva e a gente vê um leão, a gente fica com medo, certo? Ou ele é induzido por uma ameaça que a gente acha que pode acontecer ou não. Muitas vezes, o medo, e principalmente na nossa sociedade moderna, que a gente não tem coisas que estão machucando a gente, a não ser, por exemplo, assalto, coisas assim, os nossos medos do dia a dia, eles entram muito nessa categoria de medo de uma ameaça que a gente acha que vai acontecer lá na frente, que pode ou não acontecer, mas isso parece que o leão já tá aqui, entendeu? Que já deu merda. A Vivian falou, acho que eu trocaria tudo, na verdade, não só emprego, até o marido, mas dá medo da solidão, de magoar a família, de me arrepender. Caju, pra mulher, falou, hoje acordei lembrando de uma frase de Alice no País das Maravilhas. O impossível só existe se você acreditar. Não podemos deixar o medo nos vencer. Perfeito. E aí, falando de medo, né? Ele vem com essa questão de... Ele quer nos proteger. A gente não pode ignorar o medo. Ele tá ali porque ele tem uma função de evitar que a gente entre em enrascada. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente tá com medo, isso como um todo, tá? Medos reais, medos imaginados, medos impossíveis. Quando a gente tá com medo, a gente desencadeia alguns tipos de resposta. O primeiro tipo de resposta é confronto. Tem um leão, eu vou olhar esse leão e eu vou pra guerra com esse leão, eu vou destruir ele. A segunda coisa é fuga. Eu vi esse leão, eu vou fugir dele. E a terceira, que é a mais problemática, é a paralisia. Eu vi esse leão, eu tive medo e eu não consigo fazer nada, eu tô paralisada. Trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Porque, não sei vocês, mas eu não costumo trombar com leões no meu dia a dia. Resposta de confronto. A gente destruir o que a gente acha que é a nossa ameaça. Destruir o nosso sonho. Falar assim, quer saber? Essa história de mudar de emprego, essa história de fazer o que ama, não tá com nada. Na verdade, empreender é horrível. E tipo, destruir o seu sonho. Segunda coisa é simplesmente virar as costas e fugir. E fazer algo que é seguro. Ir para um lugar quentinho, seguro e nunca mais sair daí. E a terceira é ligar o piloto automático e ficar anestesiada, vendo Netflix o final de semana inteiro. Eu gosto de Netflix, tá, gente? Mas não o final de semana inteiro e não Netflix utilizado para entorpecimento. O que eu vejo atualmente é muita gente que busca o entorpecimento de todas as formas.
Tem algo que está incomodando e a gente está se entorpecendo. Então, o medo vem e a gente tem esses tipos de comportamentos que são quase um clique, são automáticos. Confronto, fuga e paralisia. Agora, pensando bem, vocês aí, tem algum outro tipo de comportamento que a gente pode ter em relação ao medo? Para não ser uma coisa tão destrutiva ou tão entorpecida? Tem algo que a gente pode fazer para ser algo que a gente está construindo uma vida legal, fazendo decisões legais? Mari falou, Netflix, maratonas alienantes. Sim, eu falo do Netflix porque todo mundo tem Netflix, mas tem muitas formas de se entorpecer que a gente tem usado por aí. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se encarar, o bicho foge. Fuga seria o tal famoso auto-boicote? Pode ser. A fuga pode ser sim. Ficar pensando demais no que faria ainda também é uma fuga, né? A Mari falou. Então, depende, Mari. Se é uma questão assim, você tá vendo qual é a melhor forma de tomar uma decisão responsável, não necessariamente é uma fuga, você está se preparando. Mas se você está usando essa questão de pensar prós e contras para não se mover, porque no final das contas, lembra da analogia que trouxeram do rio? O rio tá para ser pulado, não tem ponte. Um ato de coragem requer fazer algo que não está pronto, certo? Porque senão seria simplesmente vida que segue. Seria simplesmente um dia normal. Então, tomar uma decisão que tem algum risco. Se a gente fica preso nesse pensar demais, nessas justificativas eternas, pode ser uma forma de fuga, sim. A Mari fala, pensando demais no falta para ação. É isso. Se a gente fica assim, não, eu quero começar, mas eu tenho que primeiro fazer um curso tal. Eu tenho que primeiro comprar uma mochila X. Eu tenho que primeiro, sei lá, ler um livro tal. Na verdade, de verdade, você não precisa de nada para dar o próximo passo, independente do que seja, tá? Talvez você não tenha todas as ferramentas com você, mas o próximo passo que você pode dar em direção aos seus sonhos, provavelmente ele tá logo aqui. Você já consegue fazer com o que você tem. Vivian falou, bater um papo com o leão. Muito bom. Vamos começar a falar disso. Que respostas que a gente pode fazer que são respostas legais, construtivas, em relação ao medo, que não é confronto, nem fuga, nem paralisia com entorpecimento. O medo, ele tem o seu valor. A gente não pode ignorar o medo. Por quê? Não ter medo não é ter coragem. Quero que vocês... Eu vou até repetir para ficar muito claro para vocês. Não ter medo não quer dizer que eu tenho coragem. Não ter medo quer dizer que eu sou irresponsável. Falando meio com piada para ficar na cabeça de vocês, tá? Eu achar que tá tudo bem e que eu não devo ter medo de nada, isso quer dizer que eu sou uma pessoa inconsequente. Que eu não olho para as consequências e que eu saio fazendo as coisas e que pode dar errado. Não é esse o caminho. Ignorar o medo nesse sentido de, cara, Leão, você tá aí, eu vou passar do seu lado e tá tudo bem, isso é inconsequência. Isso não é uma maneira saudável de tomar decisão. Perguntar o porquê eu estou com medo e listar no papel, a Mari tá falando. Tirar do looping da mente. A Vivian falou, é muito típico de mim arrumar justificativas e congelar. É isso. Isso é uma desculpa que a gente faz pra gente mesmo. De, não, eu sempre preciso de algo mais. E, gente, cursos vivem somente de gente que tem medo. Não somente, mas muita gente vai procurar curso ou compra livros, etc., porque tá achando que precisa de alguma coisa a mais do que já tem para ir em frente. E aí você termina o seu curso, a sua pós, a sua faculdade, quer que seja, e você ainda não se sente preparado. E aí, peraí, não, agora eu vou ter que estruturar mais um pouco porque eu não me sinto preparado. O medo, ele serve para nos alertar de possíveis problemas.
De novo, o medo tá aí pra gente não sair fazendo besteira. Pra gente se preocupar, sim, com dinheiro, a gente se preocupar, sim, com a nossa segurança, a gente se preocupar se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, a gente sempre tem que ouvir esse medo e tentar entender se ele tem alguma razão pra gente melhorar o nosso plano. Mas o medo não pode ser um obstáculo. Ele não pode ser assim, cara, tô com medo de sair do meu emprego e não ter dinheiro. Então, eu nunca vou sair do meu emprego. Porque vida de empreendedor é instável, né? E então eu não faço nada com isso. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei no mundo corporativo 6 anos na área de RH, mas eu sempre quis empreender. Porém, essa questão do financeiro, da estabilidade financeira, sempre foi um medo meu. Porque eu tô aqui em São Paulo, sou mineira, minha família é de Minas, eu pago aluguel, enfim, então não daria para de repente eu não ganhar dinheiro. O meu medo me falou isso, falou assim, Stefânia, presta atenção no dinheiro, não dá para faltar. O que eu fiz? Eu escutei esse medo, levei em consideração o que ele tinha para me dizer, mas eu não parei por causa disso. Eu fiz um projeto paralelo. Eu comecei a minha empresa atendendo coaching, fazendo consultoria para outras empresas no paralelo. Eu fiquei 1 ano e meio entre mundo corporativo, CLT, e meu projeto paralelo, para eu ter certeza de que esse projeto paralelo conseguiria parar de pé e eu conseguiria fazer esse salto com menos risco, entendeu? Ainda foi um ato corajoso. Eu não sei se alguém aí já pediu demissão, mas pedir demissão, indo empreender ou indo para outro negócio, ou outra empresa, é sempre um ato de coragem, porque você não sabe o que está do outro lado. Não sabe de verdade, né? Você acha que você imagina o que tem do outro lado. Então, eu me preparei, eu vi esse medo de faltar dinheiro, de não dar certo, era presente. Eu me preparei durante 1 ano e meio. Quando eu senti que eu estava mais ou menos segura, nunca estaria 100% segura. Se eu esperasse isso, eu ainda estaria no mundo corporativo e eu pedi demissão há quase 2 anos. Eu fiz o salto. Entendeu? O medo é importante para você não tomar a decisão maluca. Mas ele não pode ser um paralisador. Ele é mais um sinalizador. Um sinal de pessoa, fulana, olha para isso. Isso pode ser um problema. E aí você pensa, tá bom, o que eu vou fazer para minimizar esse risco? Mas para continuar a seguir o sonho que eu quero construir. É o risco mais calculado, né? A Vivian falou. É isso. É um risco calculado e é um risco, de certa forma, saudável e inteligente. Você olha para o medo, vê que isso ele está sinalizando um risco, você se prepara até certo ponto, porque você nunca vai ter certeza, e aí quando você vai dar um salto, a coragem de dar o salto, você não está tão despreparado assim. Você já minimamente sabe os problemas que você pode encontrar lá na frente. E ficar paralisado também tem seu risco. Tem muito esse risco, Mari, você falou. Uma das respostas que a gente tem ao medo é ficar paralisado, né? Eu acho que é uma das coisas que mais acontece. De novo, porque a gente tem uma gama de possibilidades de entorpecimento. A gente fica paralisado e tá tudo bem, porque não é que a gente tá doendo no dia a dia. A gente arruma um monte de artifícios pra gente se cegar do que tá incomodando. Ou da gente falar assim, quer saber? Pensando bem, eu nem queria mesmo isso. E é muito fácil. Como a gente tá num mundo em que as regras não estão postas mais, principalmente falando assim de carreira, né, de trabalho, que é a minha especialidade. A gente pode ter qualquer trajetória que a gente quiser, a gente pode passar por diferentes áreas, diferentes empresas, ou a gente pode ficar na mesma empresa por 40 anos, ou seja,
Cada um constrói a sua vida. É muito fácil a gente cair nisso de... quer saber? Pensando bem, essa história de trabalhar em outra empresa nem é pra mim mesma. Eu tô bem onde que eu tô. Eu tô bem. Ou, pensando bem, essa história de tirar um sabático e conhecer a Ásia, isso é que eu fiquei vendo Facebook demais e tá todo mundo fazendo isso, mas na verdade eu não quero não. Por isso que eu comecei essa conversa perguntando pra vocês: o que você faria se tivesse coragem? E esse tipo de pergunta dá uma resgatada, sabe? Dá uma fisgada em vocês para evitar essas desculpites de pensando bem, eu tô muito bem onde que eu tô. E aí você vem com uma pergunta dessa, essa pergunta soco na cara de o que você faria se você tivesse coragem? E aí a resposta que vem de dentro de você é uma resposta que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje. Aí, pessoal, ponto de atenção. É uma vozinha dentro de você que tá piscando e apesar de todo entorpecimento tá falando, me salva. Eu ainda quero fazer algo importante. Vamos sair desse looping de toda segunda-feira é igual, toda sexta-feira é igual. Para quem não me conhece, não conhece o meu trabalho, eu sou contra, por assim dizer, essa história de vou largar tudo e Deus sabe o que vai acontecer. Eu sou contra, vou largar tudo e vou dar a volta ao mundo de balão. Sou contra, tá? Por quê? Porque eu acho que tem outras formas mais graduais e mais conscientes da gente descobrir o que a gente quer de verdade e ir tomando decisão. De novo, descobrir o que a gente quer de verdade e ir tomando decisão. E não ficar parado vendo Netflix e achando que o mundo é isso. A Ju falou: ouvir o medo em algumas situações faz manter o pé no chão. Só não pode nos dominar. Exatamente, maravilhoso. Concordo 100%. Se eu não arriscar, nunca vai saber se vale a pena. A Vivi falou, youtuber, influenciador, até parece, já ouço meu pai dizendo. A gente escuta o que a gente acha que as pessoas vão falar das nossas decisões. E isso é paralisador mesmo, se a gente deixar. A crítica também paralisa a gente. Perfeito. A crítica real e a crítica imaginada e a autocrítica. A gente começou falando do que você faria se tivesse coragem. Quem ainda não se fez essa pergunta, anota num pedacinho de papel, num post-it, cola no espelho e eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta, que ela é muito poderosa e todo mundo merece fazer essa pergunta para você mesmo. E aí, a gente falou de o que te impede de fazer isso agora, que tem a ver com todos os medos que a gente abriu. Medo de dar errado, medo das críticas, medo de eu me arrepender, medo de acabar o dinheiro. E aí a gente falou que o medo é importante, porque sem ele a gente fica inconsequente. Escutar o medo é importante para se preparar. O medo é um sinalizador. Ele não é uma parede que a gente não consegue ultrapassar. Ele simplesmente é uma placa falando: olá, Stefânia, você que está indo para esse caminho de empreender, tome cuidado com a falta de dinheiro. Olha que coisa simpática, ele está cuidando de mim. O que o medo de vocês falaria para vocês se eles fossem uma placa de trânsito? Oi, Stefânia, olha, toma cuidado que você largar um emprego estável pode causar um estranhamento em algumas pessoas. Talvez você tenha que explicar melhor para elas o que aconteceu. Alguém deu uma risada aqui. A Cláudia falou: se eu tivesse coragem, imediatamente após ter sido demitida no ano passado, eu teria ido fazer o curso bacana fora do Brasil. Sempre sonhei com isso, mas o medo de voltar e não ter trabalho, quando eu era mais nova, ou de estar sendo louca e não poder mais gastar minhas economias, hoje me deixam tão frustrada. E o medo, Cláudia, ele sempre vai estar aí. E o que eu tô convidando vocês a fazer é ressignificar esse medo. É olhar para ele como um sinal de cuidado. Pode ser que você
vai voltar dessa sua viagem e não vai ter emprego. O que você vai fazer para tentar diminuir esse risco? Ah, pode ser que você não consiga gastar suas economias, que você gastou no passado. O que você vai fazer para diminuir esse risco? O Caju falou que o medo que tá falando, né? Olá! Isso é um medo, tá, gente? Olá! O mercado é instável. Não crie tanta expectativa e mantenha uma poupança. Tá vendo? É um medo legal, é um medo camarada. Ele se importa com você. Ele tá te avisando para manter uma poupança. De novo, para quem não ouviu, chegou depois. Eu fiquei 1 ano e meio cuidando do meu projeto paralelo enquanto eu estava na CLT para eu finalmente pedir demissão. Mas eu segui fazendo meu projeto paralelo. Eu segui, e quando eu vi que ele estava estável, de novo, ele sempre foi um protótipo, tá? Na época, quando eu estava na CLT, eu tinha, por exemplo, 4 clientes de coaching. Hoje eu tenho 15 por mês. Então, é muito diferente. Eu não ia esperar ter 15 clientes enquanto eu estava trabalhando CLT. Afinal de contas, eu não ia conseguir viver. Mas eu criei um protótipo para eu ter segurança de, quando eu pedisse demissão, teria um risco calculado. 100% de certeza que ia dar certo? Claro que não. O mercado é instável. Mantém uma poupança. E aí, é importante vocês verem o que o medo de vocês tá falando, o que é real e o que é imaginado, o que é, mas seu pai, o medo falando, mas seu pai vai ficar muito decepcionado com você. Será mesmo? Retruca seu medo. Será que ele vai ficar mesmo? E se ficar, o que eu posso fazer para ele me entender melhor? Segue a vida. Vamos conversar com esses sinais que aparecem. Acho que no exemplo que a Vivian falou, ela tá falando do exemplo que eu li aqui da Cláudia no Face. A pessoa poderia fazer o curso e trabalhar em qualquer emprego simples, mas que desse para você juntar algo para quando voltar. É isso. É isso no sentido de não necessariamente é essa a resposta, mas escuta esse medo, tenta diminuir o risco, mas continue andando. Continue a nadar. A Mari falou, putz, meu medo tá basicamente me avisando então que eu tô colocando meu valor pessoal no valor do meu negócio. Isso é uma coisa que eu vejo muito, Mari. Por isso, quando eu travo no empreendedorismo, tipo, isso é o medo falando, tá? Miga, toma cuidado para não se desvalorizar caso o jardim dê errado, porque tá tudo bem mesmo assim. Quando, na live passada, Mari, a gente, na verdade, a entrevista que eu fiz com a Mari do Barro, que inclusive tá aí participando, né? A gente falou sobre alto amor. E o alto amor, ele alimenta a coragem e a coragem alimenta o alto amor, tá? São duas coisas bem próximas. Ele nos ajuda a desvincular quem a gente é, ou o valor que a gente acha que a gente tem, dos resultados do nosso negócio, ou os resultados da gente no trabalho, se a gente é promovido ou não, se o chefe gosta da gente ou não, se a gente tem o nosso negócio e teve um boom de vendas ou 0 vendas. A gente tem que separar isso. Eu tenho valor pelo que eu fiz, no sentido de pelo esforço que eu coloquei, pelas coisas que eu aprendi, e no final das contas, eu tenho valor porque eu sou legal. Esse é o alto amor. É diferente e é separado de estou indo bem no trabalho ou não estou. Fui promovida, fui demitida. Estourei de vender, não vendi nada. Isso que está acontecendo são consequências que nem sempre depende da gente. E mesmo se depender, tem dia que a gente comete erro, tem dia que a gente comete acerto. E tá tudo bem. Eu tenho valor, eu, Estefânia, tenho valor. Porque eu tô querendo sempre fazer o melhor trabalho, porque eu tô buscando o aprendizado, porque eu sou uma pessoa que é legal. Independente se o que eu faço tem sucesso ou não. Porque tem dia que eu faço maravilhas no trabalho, tem dia que eu faço um monte de erro. Tá tudo bem. Não diminui quem eu sou. Na verdade, não afeta quem eu sou.
Nem o que eu fui bem, nem o que eu fui mal. Adoro esse continue a nadar, a Vivian falou. Isso também é muito a minha cara. Também adoro. Frase pra vida forever. Estou adorando participar dessa live. Ah, que feliz. Mari, outra Mari falando, né? Acho que não dar um play no projeto já é o risco de não dar certo. E aí, se você quer dar um puxão de orelha em você mesmo, um auto-empurrão, faz isso. Faz essa provocação para você mesmo. Qual que é o risco de eu não fazer nada? Onde que eu vou estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, se eu não fizer nada diferente do que eu tô fazendo? E aí, pode ser que esse medo de você não fazer nada e ficar preso nessa vida seja maior do que o medo de dar errado. O medo de se arriscar. Coragem, então, não é não ter medo. Coragem é pôr o medo debaixo do braço, bater um papo com medo, ficar brother, trocar umas figurinhas e continuar a andar mesmo assim, em direção aos seus objetivos, em direção às coisas que você quer fazer, às decisões que você quer tomar, que tem a ver com a pessoa que você quer ser no futuro, a vida que você quer levar no futuro. A Vivian falou, a gente precisa aprender a lidar com o custo de oportunidade. Às vezes a gente não faz nada por medo e o bonde passou. E esse bonde não volta. Coragem, eu fui olhar a raiz da palavra, né? Coragem tem a ver com agir com o coração. Falar com o coração. Coragem tem a ver com quem você é. O medo só tá ali fazendo os comentários, entendeu? Ele só tá ali meio dando um alôzinho e te ajudando a não se arriscar demais. A Mari fala, como identificar o nome em que o medo passa de protetor e paralisante? O momento que o medo passa de protetor a paralisante auto-boicote. Entender essa medida de medo saudável. Não tem uma regra. Por quê? A gente está falando de comportamento humano. Como que a gente identifica um medo auto-boicote, um medo paralisante, do medo que é simplesmente protetor e tá levantando uma bandeira do risco, né? O que você faz com esse medo? Você tá deixando esse medo te paralisar ou você tá seguindo mesmo com ele levantando os riscos? Porque, de novo, pode vir coisas... eu fiz a piada do medo guarda de trânsito, né? Ai, Stefânia, tome cuidado para não gastar todo o seu dinheiro. Mas, na época, o meu medo não tava assim. O meu medo tava... você vai passar fome, ter que voltar para Minas. Eu tô fazendo essas piadinhas, gente, só porque eu acho que o humor leva a mensagem mais direta. Então, vocês vão lembrar de mim fazendo a voz do monstro. O que faz um medo ser paralisante ou um medo ser simplesmente um aviso é o que você faz com isso. Você deixa se paralisar ou você vai seguindo, mesmo com medo? Você continua nadando ou você fica, então não vou fazer nada, vou fugir, vou confrontar, vou ficar paralisado. É isso que diferencia, é o que você faz com isso. E a coragem entra exatamente nisso. No que eu faço com o medo. E uma coisa que eu falei no comecinho da conversa, coragem não é uma coisa estática, não é uma coisa de liguei, tô com coragem, desliguei, tô sem coragem, não. São atos que a gente faz todos os dias, que a gente vai corajando. A gente é um verbo, a gente coraja. Mais ou menos. A gente faz atos de coragem. Pequenos atos de coragem, às vezes. Mas que são decisões que a gente toma em direção ao sonho que a gente tem, ao que a gente quer construir. Cara, encontrei uma amiga hoje que me deu uma dica para dar mais um passo para Caju. Tem tudo a ver com o assunto. Não que eu já tenho, só preciso ter coragem para dar o primeiro passo. E aí a Mari, me perguntasse aquele curso que acho que preciso para me movimentar ou para me manter estagnado. É isso mesmo.
aonde você está se agarrando. Mas o que eu queria que vocês fizessem, a mensagem que eu queria levar de vocês é essa. Que coragem não é não ter medo. Coragem é escutar o medo, é colocar ele debaixo do braço, é trocar figurinha com ele e seguir em frente. Seguir em frente com pequenos atos de coragem que tem a ver com a pessoa que você quer ser e com a vida que você quer construir. A Vivian falou, a coragem são as estratégias de superar e seguir até avançar para o seu sonho. É isso. E aí, o que eu queria falar para vocês é que em março eu lancei o Almanac Pausa. Sabe o almanacão da Turma da Mônica, que tinha texto, que tinha exercícios? Eu fiz um almanac sobre 3 temas. O de março foi sobre autoamor. A Mari que tá aqui tá participando, né, Mari? E o desse próximo mês, abril, é sobre coragem. Eu tô com ele aqui. Ele tá lindo demais. O que você faria se não tivesse medo? E aí tem mais de 20 páginas com exercícios, com textos. A ideia é que eu esteja com você durante um mês. Vai ter aula online, vai ter mentoria, que é mais aprofundado do que isso que a gente fez. Para vocês aprenderem a ativar e cultivar a coragem de vocês. Para que isso fique natural. Que pular o rio sem ponte faça parte da vida de vocês. Porque é isso que a gente precisa. Se alguém quiser mais alguma informação sobre o Almanac Pausa, tá tudo no meu link na bio, ou me manda mensagem, eu sempre respondo. E, de novo, o Insta acabou me falar que eu tenho 20 segundos. Eu queria falar para vocês que, cara, que gratidão maravilhosa. Eu adoro ter essas conversas. Amei muito, muito conhecer vocês e suas ideias. A Vivian falou, adorei. Caju, Rodrigo, Mari. Gente, o Insta me cortou. Acho que foi por causa da chuva. Mas gratidão a todo mundo que participou da live. Se você quer saber mais dessa belezura aqui, que é o Almanac Pausa, que é um programa que eu vou te ajudar a ativar e cultivar a sua coragem. Você recebe um almanac todo sobre coragem, com exercícios de reflexão, com textos. Bem, tem uma aula online comigo, ao vivo, e uma mentoria que eu vou me aprofundar em cada caso. Enfim, se você quiser saber mais disso, entra no meu link da bio, que tem tudo por lá, e me manda mensagem também que eu vou responder sempre.